confiando na graça deste Senhor, nós possamos agora fazer um momento de intercessão pela nossa irmã Natiane. Convido vocês a levarem as mãos em direção a ela e suplicar a este Deus que venha sobre os seus lábios, que venha sobre o seu coração, sobre o seu intelecto, e que venha trazer a clareza, Senhor, daquilo que nós precisamos ouvir hoje. Hoje a Natiane vem se entregar a sua vocação, entregar o seu chamado, através desse sim, e ofertando a sua vida, através dela o Senhor há de falar. Por isso, e pela intercessão de Santo Antônio e da Virgem Santíssima, nós possamos ofertar agora a vida da Natiane, possamos ofertar o seu sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dou a palavra, Natiane. Meus irmãos, oi, muito bem. Sim. Bom, hoje fui convidada a estar aqui nesta noite, conduzir essa palavra, conduzir essa palestra. Que o Senhor hoje possa derramar as suas graças necessárias, tanto na minha vida como na de vocês que estão aqui. E o tema hoje é fazendo memória da minha história, quais dimensões o carisma já tocou, onde ainda não tocou, e por que ainda não tocou. E quando eu me deparei, confesso, quando eu me deparei com esse tema, me veio meio que uma memória assim, desde a minha caminhada, quando eu entrei na faculdade. Não tem como não lembrar, né? Olhando este tema. E eu fui me recordando aonde o Senhor me tocou, aonde eu deixei o Senhor me tocar, para mim estar onde eu estou hoje, para mim estar no lugar onde eu estou hoje, no carisma inovador, no lugar onde eu nunca pensei que estaria, por tamanhas fugas, por tamanhos desencontros na minha vida. E eu olhando aquela pequenez daquele momento, daquela primeira entrega ali, que eu tive com a comunidade. Não tem como não dizer que foi um toque do Senhor. Mas para haver esse toque e para haver essa resposta, eu precisei deixar o Senhor me tocar também. Eu precisei deixar o Senhor visitar a minha intimidade, todo o meu ser, para eu poder assumir esse compromisso, assumir essa vocação que o Senhor me deu. Que o Senhor plasmou lá no meio da minha mãe, no meu coração. E é um tema muito complexo para compreender ele por completo. Eu quis fazer muito com relação a meu testemunho, que ele cabe diretamente em tudo, né? Assim, eu olhar, e aonde o Senhor ainda não tocou, eu preparando hoje este momento, e de fato me recordando vários dons que eu ainda não coloco a serviço. Todos que o Senhor me dá, muitos momentos na comunidade, a gente tem falado dos dons, de colocar os dons a serviço, colocar os dons em práticas. E eu confesso que eu era sempre essa pessoa que, quando falava de dar a primeira pergunta, qual o meu dom, Senhor? Qual o meu dom para colocar a serviço para ti? E de um certo tempo para cá, eu olhava e enxergava como algo simples, algo qualquer, né? Não qualquer desmerecendo. A questão do meu tocar.
E quando eu cheguei na missão Alcântaras, acho que foi onde eu pensei mais a vez. Nem tanto quando eu tocava lá em Brasilândia, que o Senhor me chamava a olhar esse dom de tocar. E refletindo hoje, eu pensava, teve um momento agora passado, que foi lá em Alcântaras, que teve um momento de Corpus Christi, que precisava de alguém para tocar. E eu rezava assim para conseguir outra pessoa, que eu não queria tocar. O tanto que eu pudesse me esconder, eu estava querendo me esconder. E até conseguir lá o tocador. E depois eu ia pensando, o Senhor está me dando esse dom aqui e eu estou fugindo dele. E olhando, eu sei que eu não toco as mil maravilhas, né? Mas o Senhor me chama a aperfeiçoar esse dom. O Senhor é esse que está modelando. E esse foi meu compromisso. Depois disso, eu falei assim, é isso mesmo. Meu compromisso de me aprofundar, de me aprimorar disso, né? E trazendo hoje para o todo, né? Eu convido a todo mundo a pensar nisso, a refletir lá no início da sua caminhada, ou até mesmo aqui. Atrapalha, Adriana? Está atrapalhando a questão da velocidade que você falou? Não, não é a velocidade da sua fala. Tá tudo certo com você. Porque às vezes dá como se, por um segundo, desse uma acelerada assim. Na minha casa, tipo, algo assim. Acredito que É seja a porque internet. a internet oscila, aí, tipo, trava, e aí fica, a velocidade fica como se estivesse tudo falando, tudo que travou, fala de uma vez, entendeu? Ah, tá. Não, pode continuar, Natinha. Só para saber se era só aqui mesmo. Obrigada. Neste movimento de convidar a olhar hoje, aonde o Senhor tocou na sua vida hoje, na sua história, no seu seio hoje de comunidade. Onde você sentiu esse toque do Senhor que te funcionou a viver este carisma, a viver esse chamado do Senhor. Meu toque foi esse. Lá no início, eu senti esse chamado do Senhor, o Senhor me tocou e eu fui. Mesmo muitas vezes rastejando ali, fugindo, muitas vezes eu deixei o Senhor me tocar. E para esse tema, me foi colocado também o milagre da cura do louco, São Santo Antônio. E eu me deparava com esse tema, meu Deus, o que tem a ver, né? Aí eu fui, me aprofundei, né, este milagre, gostaria aqui de trazer para vocês, aqueles que não têm propriedade deste milagre. Então, eu estava pregando e, em meio à assembleia, entrou um homem, orientado, falando várias coisas que meio que atrapalhava ali a assembleia, até mesmo a escutar Santo Antônio. Ele falava várias coisas, e uma dessas coisas ele falava, eu só vou parar quando aquele homem me der aquele cordão que está em sua cintura. E ele apontava para Santo Antônio. Aí Santo Antônio desceu, foi ao encontro desse louco, né? E envolveu com um cordão. E no documento vai dizer que logo ele ficou curado da sua desorientação. E eu gostaria de chamar atenção a esta palavra toque. Muito é familiar para nós essa palavra toque. Fala aí nesse tema, questão da história onde o Senhor foi tocando. E neste milagre também, dá para ver esse toque, não tem explicitamente a palavra toque. Mas ali dá para ver o toque do Senhor usando o Santo Antônio
que vai ao encontro daquele homem. Santo Antônio estava ali como esse instrumento. Instrumento nas mãos do Senhor que vai ao encontro daquele homem e o toca. Ele é usado pelo Senhor, que ele envolve lá com o cordão e aquele homem é curado. Foi Santo Antônio que curou aquele homem? Não. Foi a graça que o Senhor deu naquele momento. E ele usou quem? Usou Santo Antônio. E aqui eu pensava, né, eu refletia, quantas vezes nós, no Vardô, deixamos de ir ao encontro do outro, que está necessitando de ajuda? A gente tem vivido um itinerário de formação que fala nessa questão de ir ao encontro do outro, da questão de ajudar o outro, e nós aqui, da comunidade. E hoje é este convite que o Senhor nos faz. Este convite hoje que o Senhor nos faz, meus irmãos, de ir inspirado no Senhor, assim como Santo Antônio, inspirado neste milagre, que a gente saia da onde a gente está e ir ao encontro destes necessitados, como instrumento. É o Senhor que vai agir em nós. Não vai ser a Luana que vai lá tocar e fulano vai ser curado. É o Senhor que age na Luana. Mas precisa de quê? Precisa da decisão. Da decisão da Luana de quê? Inspirada no Senhor. Deixar que o Senhor o quê? Toque ela e ela cheia da graça do Senhor. E o Senhor a usa como esse instrumento para ir ao encontro do outro. E muitas vezes a gente faz é fugir. Muitas vezes o nosso irmão ali do nosso lado está precisando, está necessitando, a gente meio que ignora. Acho que tem sido um turbilhão de coisas, né? Eu preciso ir ao encontro do outro, eu preciso ir ao encontro dessas pessoas. Mas é isso hoje que o Senhor nos pede para o nosso carisma. O nosso carisma é para quem? O nosso carisma é para o homem todo. É para aquelas pessoas que já estão perfeitas, que eu falo no sentido não da perfeição, perfeito só Deus. Aquelas que são sãs? Não. É para aquelas pessoas que precisam, que estão doentes, que estão fragilizadas ali na fé. Essas pessoas que o Senhor nos impulsiona a ir e a tocar. Hoje era bem nítido, quando eu rezava e preparava esse encontro, essa fala do Senhor. Eu preciso ser esse instrumento. Nós, louvador, somos esses instrumentos oblatos de restauração. Mas parece que muitas vezes a gente é instrumento usado por nós mesmos. Escolhemos a quem cuidar. Escolhemos a quem ir ao encontro. E o Senhor nos convida a ir ao encontro de todos. E hoje eu te convido a pensar mesmo nisso. Eu estou indo ao encontro de todas aquelas pessoas que estão precisando mesmo. Muitas vezes saindo de mim e indo ao encontro do outro. Foi muito interessante ler isso e ver esse movimento. Para mim ficou a cena na minha cabeça. Santo Antônio saía, ele estava ali ocupado, ele estava pregando, fazendo a sua pregação. Ele sai e vai ao encontro daquele homem. E é essa ação que a gente precisa de hoje. O Senhor não nos chama para estar parados. O Senhor nos chama a este movimento de ir, de servir o todo. Ser esse instrumento eficaz na mão do Senhor. Mas para isso precisamos deixar o Senhor
nos tocar primeiro. Eu falo que é muito familiar essa palavra toque, tanto no tema, como eu falava da questão do milagre, que eu me recordava também da hemorroíça. Ela que vai ao encontro do Senhor e o toca. Toca o seu manto. E lá sai essa força. Do Senhor sai essa força. Aquela mulher foi curada. A partir dali, e agora vamos começar de novo. Até que ponto entender? Agora fica difícil. Né? Show, show. Vou fazer um resumo. Show, tá maravilhoso. Mas que da hemorroíça para frente você pode continuar. Tipo, da hemorroíça, vai. Tá bom. Obrigada, Duda. Facilita a minha vida. Que eu falava desse toque que eu lembrava muito da hemorroísa. Quando eu estava preparando este momento, eu lembrava muito dela. Que ela foi ao encontro do Senhor e o tocou. Nós, assim, precisamos ir ao encontro do Senhor e deixar que Ele nos toque. E Santo Antônio foi, eu falava, né, Santo Antônio saiu do lugar onde ele estava, né, que eu fui falando deste milagre, acredito que deu para entender, tomara, que ele saiu do lugar onde ele estava e foi ao encontro daquele homem que estava desorientado. Foi inspirado no Senhor e a cura aconteceu. A cura na hemorroísa também aconteceu. E eu falava, quantas vezes nós, no ardor, deixamos de ir ao encontro do outro que está necessitado de ajuda? E que hoje nós, novo ardor, inspirado neste milagre, inspirado neste tema, possamos sair do lugar onde a gente está e ir ao encontro desses que necessitam deste toque. É o meu toque? Não. É o toque do Senhor que age em mim. Somos esses instrumentos oblatos de restauração. E a partir desse toque do Senhor, em nós primeiro, nós vamos levar a cura àqueles que necessitam. A cura tanto em nós, para ir ao encontro do outro. E acredito que é isso, tomara que tenha dado para entender a mensagem que eu quis trazer nesse dia, mas é mais nessa questão mesmo, deste toque. Nós precisamos, a frase que eu acabei de colocar, precisamos sair restaurados, nós primeiro, e ir ao encontro do outro, dos nossos irmãos, que precisam da nossa ajuda, que precisam desse toque do Senhor agindo por nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.